Então você acorda. É mais um dia comum. Você acende a luz, vai até a cozinha, pega aquele cafezinho e depois sai para trabalhar. Que parece rotina, que parece comum, não sei a rotina de vocês, mas a minha é mais ou menos assim. Na verdade, ela é o exercício, é uma série de atos já no exercício do nosso direito, inclusive dos direitos constitucionais previstos. A luz que você acendeu, a energia que chegou até a sua casa, ela é fiscalizada por uma agência pública. O café que você comprou no supermercado, passou na sua casa e tomou ele pela manhã, ele é produzido com base em normas de segurança alimentar. O passeio público, a calçada pela qual você passou, ela é um bem público. E até o trabalho que você foi executar nesta manhã comum, ela é um direito constitucionalmente previsto e regulamentado para protegê-lo. Até o fato de você poder reclamar de tudo isso é um direito seu. O direito, ele não vive nos tribunais. Ele vive no nosso cotidiano. Ele vive dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. A Constituição Federal, que muita gente pensa estar tão distante de nós, na verdade, ela é apenas um manual de funcionamento da nossa sociedade. Então, relembrando, nos vídeos anteriores, nós falamos desse manual. Eu até fiz uma analogia chamando ele de mapa. Falamos sobre como o poder é dividido no Estado democrático de direito. Eu contei para vocês o funcionamento do legislativo, do executivo e do judiciário, com exemplos reais. Evidentemente que nós não vimos no detalhe. Essa série, ela tem vídeos curtos, que tem por objetivo trazer familiaridade a vocês no tema. Mas já falamos também sobre o Ministério Público como um fiscal da lei. Já falamos, principalmente, a exaustão dos nossos direitos constitucionais e separamos aquilo que é princípio de direito daquilo que é direito fundamental. Nosso conhecimento, ele está crescendo e cada vez mais, a cada vídeo que é trazido nesse canal, eu trago exemplos reais que te aproximam, que demonstram como a lei é presente no nosso dia a dia. Como que esse nosso mapa, que é a Constituição Federal, ele guia toda a nossa sociedade ao mesmo tempo, para o mesmo caminho. Ele mostra as regras que o Estado deve seguir, as regras do jogo, onde nós temos como jogadores tanto o governo quanto o cidadão. Mas esse mapa você não tem escolha, e você vai assinar ou não, se você vai segui-lo ou não. Ele é um mapa coletivo que foi desenhado para que toda a nossa sociedade siga para o mesmo caminho, chegue no mesmo destino, com regras claras. E ele é obrigatório. Nós todos devemos segui-lo para justamente trazer relações justas, claras e equilibradas que consigam contribuir com o crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade. Se alguém tenta rasgar ou mudar o caminho sozinho, se alguém tenta rasgar esse mapa ou mudar o caminho sozinho da nossa sociedade, tudo se perde e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Hoje, eu quero trazer para vocês um pouquinho mais de como que a Constituição Federal ela se aplica no nosso dia. Porque eu já falei, meu objetivo aqui é trazer o direito de uma forma simples,
clara, objetiva e sempre prática. Então, cada vez que os nossos ensinamentos começarem a ficar muito abstratos, por exemplo, nos últimos 2 vídeos, apesar de ter trazido exemplos práticos, eu falei de direitos fundamentais e princípios de direito. São conhecimentos que, às vezes, as pessoas não se torna palpável para algumas pessoas. Então, hoje, eu quero falar sobre como os direitos constitucionais eles estão na nossa vida, para que você entenda que o simples fato de acordar de manhã, de tomar um café, de praticar os seus atos do dia a dia, já é um exercício desse direito constitucionalmente previsto. Para que você entenda que quando o seu filho vai até uma escola pública, isso é o direito à educação sendo exercido e que ele está previsto no artigo 205 da Constituição. E quando falta professora, e quando falta merenda, e quando falta escola onde você mora, ou transporte, se for uma zona rural, o Estado ele está infringindo um direito constitucional e o Ministério Público ele pode ser acionado, como foi várias vezes na história recente, como hoje deve estar atuando em algum município do Brasil para garantir esse direito constitucional. O Ministério Público, quando ele verifica uma irregularidade, ele aciona os órgãos competentes para que o cidadão possa exercer os seus direitos constitucionalmente previstos. Por exemplo, no caso da escola, foi o legislativo que criou a lei da educação, mas é o executivo que cabe garantir, realizar aquela lei, colocar a professora, colocar a merenda para o seu filho. E é o judiciário que pode obrigar o Estado, que pode obrigar o executivo a cumprir o que o Estado se comprometeu a cumprir no artigo 205 da Constituição Federal. Quando você vai até um posto de saúde, uma UPA, quando você dá entrada num hospital público, isso é o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. É responsabilidade do poder público garantir hospitais, garantir médico, garantir atendimento de saúde de qualidade. E quando o Estado desrespeita isso, o Ministério Público pode exigir seu cumprimento, o Judiciário pode exigir o seu cumprimento, o cidadão deve erguer a sua voz e exigir esse cumprimento. Ele não pode ficar calado. Ficar calado diante de infrações à Constituição Federal é o mesmo que estar colocando toda a coletividade para o caminho errado. O cidadão ele tem seus direitos constitucionalmente previstos presentes no seu dia a dia. E se não tem, se há uma violação, deve procurar um mecanismo, uma forma de exercê-los, executar, obrigar o Estado. O Estado está aqui para servir o cidadão e não o cidadão para servir o Estado. É para isso que é constituído o pacto social. No direito à saúde, nós vimos, já falei em um outro vídeo para vocês, o STF intervir para garantir que os estados e os municípios também pudessem realizar as medidas protetivas à saúde, assim como a federação. Através da DPF 672 em 2020, quando teve aquela discussão entre o próprio executivo e nas esferas, entre a esfera federal e as esferas estaduais e municipais, não se entendiam. Alguns queriam aplicar mais medidas restritivas, outros menos medidas restritivas.
E coube então ao STF ir e garantir a execução das políticas de saúde pública previstas no artigo 196. E dizendo, mais uma vez, reafirmando o Pacto Federativo, dizendo que estados, municípios e a União, a Federação, têm o dever de proteger a vida e a saúde pública, a vida e a saúde do nosso cidadão. Mais uma vez, o direito saindo do papel. Assim como ele sai do papel todos os dias, quando você chegou no seu emprego, quando você chegou no seu trabalho, e você executou suas atividades. Quando você, empresário, demitiu um trabalhador e pagou na rescisão todos os direitos, pagou a multa dos 40% do FGTS, pagou saldo de salário, férias proporcionais, aviso prévio e o que quer mais que aquele trabalhador tivesse direito. Como falamos no vídeo anterior, esse é um direito constitucional de segunda geração. É um direito social. E eu quero trazer para vocês um vídeo um pouquinho mais aprofundado. Não vai ser na série o básico do direito, evidentemente, mas contextualizando como que se desenvolveu o direito do trabalho no Brasil, porque o contexto histórico dele responde muitas situações que nós vivemos até hoje e eu entendo extremamente relevante e interessante. Mas é importante já frisar que sem os direitos do artigo 7º da Constituição Federal, o trabalhador ele estaria à mercê do empregador. E aqui eu não estou fazendo um discurso sindicalista, não é nada disso. Não se trata aqui de estar mais em prol de um. É porque eu sempre defendi empresas a minha vida inteira. Não é isso. O que eu quero dizer é que os direitos sociais previstos no artigo 7º, eles são justos. E quem conhece o desenvolvimento da lei entende isso. Entende o porquê que eles estão ali. Entende que é necessário haver um equilíbrio entre a liberdade econômica e a dignidade da pessoa humana. Porque se não houvessem regras, pode até ser que a maioria respeitasse alguns limites morais, mas um outro número de pessoas não respeitaria. Eu sei que a grande maioria dos empresários brasileiros são sérios, mas infelizmente existe uma parcela que não é. E é para isso que existem as limitações, é para isso que existem os direitos sociais, para garantir que exista um equilíbrio entre o poder econômico, o exercício da liberdade econômica e a dignidade da pessoa humana. É necessário ter equilíbrio em tudo na vida. E até para constituir o Estado Democrático de Direito foi necessário fazer a tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário com limites. Mas todas as demais relações também são necessárias, porque é inerente da natureza humana querer tirar vantagem, querer adentrar em alguns limites além do moral e do ético. E para isso que é necessário. E nessa constituição dos poderes, na forma de eleição dos nossos governantes, dos nossos legisladores, exista, por exemplo, também o voto universal. A forma, talvez uma das formas mais concretas de exercer a soberania popular, e escrita no artigo 14 da Constituição. Ao votar, você está dizendo quem vai criar as leis. Você está dizendo quem vai executar as leis. E se algo sair errado, o judiciário vai estar ali para garantir que governantes do executivo e que os legisladores eles sigam a regra do jogo. Cada poder, como eu falei, equilíbrio. Regras existem, o direito existe,
para que exista equilíbrio nas relações. Equilíbrio nas relações entre cidadãos, equilíbrio na relação empregador-empregado, equilíbrio nas relações comerciais, equilíbrio na relação de poder estatal entre legislativo, executivo e judiciário, com cada poder no seu papel, sempre controlado por aquele que realmente detém a legitimidade do poder, que é o próprio cidadão. Parece que o que eu estou falando aqui é até utópico, é um sonho, mas é assim que funciona. Eu sei que muitas vezes a gente não vai concordar com o desfecho que as relações tomam, mas é inegável que a Constituição Federal, os direitos constitucionais e os direitos previstos em todo o nosso arcabouço jurídico, em toda a nossa coletânea de leis, eles estão presentes na nossa rotina diariamente. Eles estão presentes até no ar que você respira. No artigo 225 da Constituição Federal, o direito ao meio ambiente equilibrado está previsto. Quando uma empresa polui, é dever do Ministério Público entrar com uma ação civil pública, exigindo a sua cessação, exigindo uma limpeza do ambiente, para retirada daquela poluição, para proteger o cidadão. Aliás, o meio ambiente, como nós falamos no outro vídeo, ele é um direito de terceira geração. Ele é um direito fundamental de terceira geração. E igualmente aos direitos sociais, aliás, eu acredito em todas as gerações do direito, mas para mim os direitos sociais e os direitos e o direito direito difuso e coletivo, os direitos da terceira geração, eles são extremamente interessantes no seu desenvolvimento, no seu contexto histórico. E eu quero trazer também aqui no canal, em algum momento, um vídeo um pouco mais extenso sobre o desenvolvimento do direito ambiental, que é pauta no mundo inteiro hoje. E que é um assunto extremamente relevante, que atinge não só a nós, cidadãos que estamos vivos hoje, mas vai atingir as futuras gerações. Vai atingir os filhos, vai atingir os nossos netos. Então é um tema de extrema relevância que merece ser tratado com extrema profundidade, com alto rigor técnico. Mas hoje, novamente, nós estamos trazendo aqui uma familiaridade ao direito. Eu estou dizendo para vocês que quando vocês respiram um ar limpo, quando vocês caminham num parque limpo, isso é o exercício de um direito constitucional previsto no artigo 225. A Constituição, ela não está distante, ela está presente em cada ato da nossa vida. A Constituição, ela é um elo invisível. Ela não é um texto morto. Ela não é a palavra escrita numa pilha de papéis que fica em cima da mesa do magistrado pegando poeira. Ela, de fato, ela é um organismo vivo, ela é um manual de convívio em sociedade, ela é um contrato social, ela é um organismo vivo que pulsa cada vez que alguém busca justiça, cada vez que o Estado age corretamente, ou cada vez também que o Estado é cobrado por não agir. Isso é a Constituição em ação. Isso é o direito presente na sua vida. É o cidadão como parte ativa dentro desse processo extremamente importante na vida de todos. Quando você entende os seus direitos, quando você entende que a nossa rotina, a nossa vida, ela é impregnada pelo direito,
A Constituição ela está presente agora, enquanto eu falo com vocês. Ela está presente enquanto eu respiro. Ela está presente desde o momento que eu abro meus olhos, que eu acendo a luz, que eu vou tomar o café, e quando eu trabalho, e quando eu retorno para minha casa, quando eu coloco a minha filha na escola, quando a minha esposa também vai trabalhar. São os nossos direitos constitucionais sendo exercidos. E quando você se cala, você permite que esse mapa se rasgue. Quando você tem um direito constitucional ou infraconstitucional desrespeitado e se cala, você está desrespeitando o pacto social. O Estado escreveu as regras, o Estado, o cidadão em conjunto, deu o poder ao legislativo que escreveu as regras e quanto Estado se comprometeu a cumprir essas regras. E nós, cidadãos, devemos exigir o seu cumprimento. Um caso real. Eu comecei falando de educação. Comecei citando o artigo 205 da Constituição Federal. Eu vou citar para vocês um caso de 2019 que aconteceu no Maranhão. Uma cidadã, que eu vou omitir o nome dela aqui, muito embora seja um processo público e que esteja disponível, se eu não me engano, no site do Ministério Público tem uma matéria com o nome dessa pessoa, mas eu vou omitir aqui. Ela ingressou na justiça porque o município havia cortado o transporte escolar. Detalhe, o local onde ela residia era uma zona uma zona rural. E ela acionou a justiça através do Ministério Público. Ela procurou o Ministério Público e levou o caso então ao judiciário. E o judiciário proferiu uma decisão obrigando o município a restabelecer o transporte. O fundamento da decisão foi exatamente o artigo 205 da Constituição Federal que eu citei para vocês no começo desse vídeo. Aquela cidadã, ela teve o artigo 205 da Constituição Federal aplicado diretamente na sua vida por decisão judicial num caso prático, obrigando o município a restabelecer o transporte público para que o seu filho pudesse ir até a escola estudar. Esse é o direito à educação previsto na Constituição, no referido artigo, e que foi executado pelo pedido dessa mãe. O direito chegou até a casa dela. E a partir dali, a partir do cumprimento da decisão para uma criança, mudou a vida de tantas outras que residiam naquela localidade. Então não se cale quando o seu direito estiver sendo violado. Quando não for alcançado os direitos que o Estado, através da Constituição Federal, se obrigou a cumprir pelo nosso pacto social. O direito, ele não está só nas faculdades, só nos livros. Ele não está só nos tribunais. Ele não está só na jurisprudência, papéis que estão sobre a mesa do advogado ou do juiz, do procurador. O direito, ele está no ônibus que você pega. Ele está na rua que você atravessa. Está no carro que você dirige, no café que você toma, na conta de luz que você paga, na escola que seu filho estuda, na merenda escolar que o seu filho ou sua filha consome. Ele está no supermercado. Ele está no ar que você respira, no ar que eu respiro. Ele está nesse vídeo, garantindo que eu possa expressar as minhas ideias. A Constituição, ela é o fio invisível que conecta o cidadão ao Estado. Ela é um elo entre o Estado e o cidadão. Ela não é letra morta. E conhecer os seus direitos é o que transforma esse elo em voz, em ação, em poder. Porque o direito ele só existe, na verdade, quando ele chega até você. Quando ele não chega, ele não existe.
Então hoje eu queria trazer essa ideia para vocês, aterrissar um pouco aquelas abstrações, direito tal, princípios de direito, direito fundamental de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Eu quero aterrissar aqui, mesmo que eu tenha dado exemplos práticos nos vídeos anteriores, e dizer para vocês o seguinte: a Constituição Federal não está distante, não é um sonho, não é uma abstração jurídica. Ela é realidade, ela é concreta e você exerce ela todos os dias. E se algum desses direitos não está sendo respeitado, você não deve se calar. Você deve buscar o seu fiel cumprimento, porque, de novo, ele só existe quando ele chega até você. Se ele não chegou até você, o Estado não está cumprindo uma promessa que ele fez através de um documento construído pelo poder que nós, cidadãos, conferimos aos nossos legisladores. Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. E, para receber mais conteúdo de valor como esse, por favor, se inscreve aqui no canal. Nós estamos atualizando as nossas edições, o nosso cenário, os nossos textos e trazendo cada vez mais conhecimento para somar ao seu. É importante que todos nós saibamos o direito. Por quê? Fica muito mais fácil defender aquilo que é justo. Agradeço, então, a atenção de você que ficou até o final desse vídeo. Mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal e um forte abraço. Até mais.